Aê, galera! Estamos no ar! Oi, todo mundo! Aqui é a Paula. Sejam muito bem-vindos para a nossa primeira sessão do Flow. Eu estou muito empolgada porque hoje eu estou fazendo essa sessão aqui do meu escritório novo, aqui no Rio, e eu estou com algumas pessoas super especiais aqui comigo no background, que vocês não podem ver. E eu estou empolgada de passar um tempo com vocês hoje, essa nossa hora, falando sobre as coisas mais importantes que eu mesma fiz para conseguir manter a minha energia, a minha motivação e a minha produtividade constantemente em alta. E antes da gente começar, eu quero celebrar que vocês estão aqui ao vivo comigo. Eu sei que todo mundo tem um monte de obrigações, trabalho, filho, casa para cuidar e um monte de outras coisas. E você tirou essa hora do seu dia e do seu mês para colocar o seu foco e a sua atenção no seu próprio crescimento pessoal e espiritual aqui comigo no Flow. E hoje a gente tem um montão de coisas para falar, então a gente hoje vai ver o que você precisa fazer para você criar uma rotina de alta performance e por que isso é importante na sua vida. A gente vai falar de hábitos e coisas que você pode incluir no seu dia. A gente não vai falar tanto daquelas coisas mais básicas que você encontra lá gratuitamente no meu canal do YouTube, embora eu possa falar ampassando dessas coisas também, mas aqui a gente vai falar um pouquinho mais profundo, entrar em coisas um pouquinho mais profundas do que eu normalmente entro e posso entrar, né, no meu canal do YouTube. E antes da gente começar, a gente vai fazer alguns avisos só para manter a nossa casa aqui arrumada. E depois do nosso conteúdo, a gente vai falar das perguntas aí que estão afligindo vocês sobre essa coisa toda de rotina matinal, de alta performance, de como tá nisso daí, como incluir isso no seu dia a dia. Então, antes da gente começar, avisos aqui para a gente manter nossa casa arrumada. Se você está assistindo a gente aqui ao vivo, coloca as suas perguntas no nosso chat, marcando como pergunta, para eu poder identificar que é uma pergunta. Eu não vou ficar o tempo todo olhando o chat, porque eu vou estar dando treinamento para vocês, mas a gente vai se guiar pelo botãozinho da pergunta. Então, se não tiver marcado como vermelho, eu não vou conseguir ver, provavelmente, porque a gente tem uma porção de gente assistindo aqui o nosso treinamento, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com você. Vou fazer 30 a 40 minutos de treinamento e aí depois a gente vai fazer uma pausa. Durante essa pausa, se der tempo, eu vou mostrar um vídeo rápido para você com o que está acontecendo na nossa empresa, qual é o nosso próximo evento, onde que você pode me encontrar ao vivo mais rápido possível e depois a gente volta para conversar sobre as suas perguntas. E todo mês vai ser assim, na hora das perguntas, a gente sempre vai oferecer alguns presentes para quem está aqui ao vivo e participa do treinamento. Então, se você tem algum amigo, alguma amiga que você sabe que está inscrito, já manda um WhatsApp para ele agora falando, vem ao vivo, porque ao vivo depois tem reprise, mas só ao vivo que tem presente. Então, pode ser cursos meus, pode ser ticket para os eventos ao vivo, pode ser livros que eu amo e que eu quero que você tenha, pode ser uma porção de coisas, e só quem pode ganhar é quem está aqui ao vivo, quem coloca a pergunta com nome, para a gente poder saber quem é você. E eu acredito que pode ser que você queira participar mais dessa aula por causa desses motivos. Vamos ver. Então, se você está aí assistindo essa aula, esse treinamento depois, na reprise, na gravação. Oi, tudo bem? Tá tudo bem. Que bom que você está aqui também. Então, agora vamos lá para a nossa sessão. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e a gente vai falar um pouquinho aí de alta performance, de flow, de como manter a nossa rotina em alta performance, de como criar uma rotina que te ajude a se manter em alta performance. A gente já está chegando aqui em 200 pessoas com a gente ao vivo. Então, parabéns de novo vocês que vieram assistir ao vivo. Se deram bem, que são vocês que vão concorrer aos presentes de hoje. Coloquem as suas perguntas aí no chat. Boa noite para todo mundo. Eu vou de vez em quando pegar no meu celular aqui e ficar vendo quem está ao vivo com a gente. E vou ver aqui no computador as perguntas de vocês. Amo vocês também. Boa noite, Maria, Mara, Gleice, a Angélica, a Daniela, a Dani, a Natália, a Rodilane, a Marcele, todo mundo que está aí ao vivo. Boa noite para vocês. E vamos lá para a nossa aula, que hoje tem coisa pra caramba. E eu espero que dê tempo da gente ver tudo no nosso treinamento de hoje. Vamos lá! Então, hoje a gente vai falar de como criar uma rotina
de alta performance. E para a gente poder falar disso, a gente tem que estar na mesma página sobre o que é alta performance. O que é alta performance? É a gente ter sucesso acima do padrão normal, consistentemente e no longo prazo. E essas são palavras importantes para você prestar atenção e anotar aí no seu caderno. Se você está com caderno, se você não está, corra para pegar caderno e caneta, que vai ter bastante coisa legal para você anotar nessa aula de hoje. Então, quais são as palavras importantes aqui? O sucesso é acima do padrão normal. Então, tem um monte de gente que tem sucesso, mas tem gente que tem um dia de sucesso, outro dia não tanto, um mês de sucesso, outro mês não tanto, né? Um ano de sucesso, outro ano não tanto. Então, a gente tem, na alta performance, um sucesso acima do padrão normal, consistentemente, no longo prazo. Ou seja, não é aquela coisa de picos e vales que muita gente tem, não é aquela coisa que uma semana funciona e na outra não funciona, na segunda-feira está motivado, começa na academia e na quinta já está comendo pudim, não é performance de pico e nem é motivação do momento porque viu uma palestra do TED, de Tóquio ou qualquer coisa assim. É acima do padrão normal, é consistente e é no longo prazo. Outra coisa importante da gente falar é que alta performance é uma sensação de total engajamento, de alegria e de confiança. E essas coisas são resultados da gente viver consistentemente todo o nosso potencial. E olha só que interessante, né? Pro Mihaly Csikszentmihalyi, que criou a expressão flow, como a gente usa hoje, o flow é um conjunto dos aspectos positivos da experiência humana. E quais são esses aspectos positivos? Alegria, criatividade e o processo de total envolvimento com a vida. Então, ó, vou voltar aqui para você ver o que é essa sensação de alta performance. Total engajamento, que é igual o Mihaly fala no Flow, o nosso envolvimento com a vida, né? Então, isso aqui é o total engajamento. Essa alegria é igual nos dois. E criatividade, que o Mihaly fala aqui no Flow, é o que a gente tem na alta performance em forma de confiança, de competência e confiança, né? O ciclo de competência e confiança, onde a gente tem a confiança de que tudo é resolvível, de que a gente tem a capacidade e a habilidade de resolver qualquer babado. Ou seja, quem está em alta performance está em flow e vice-versa. E aí você agora descobriu por que o nome do nosso treinamento aqui mensal é flow, porque o nosso objetivo é que a gente esteja aí sempre em alta performance, com essas sensações aí maravilhosas de alegria, de engajamento, de confiança, de criatividade, e de acreditar que a gente tem sim a capacidade de resolver qualquer coisa que surja na nossa vida. Eu não sei qual é a sua ambição hoje, mas você precisa saber. Porque se você não souber, nem esse treinamento aqui, nenhum curso que você possa fazer, nenhum evento ao vivo que você possa ir, nenhum livro que você possa ler, ou nenhum mentor que você consiga, vai poder te ajudar. Você precisa saber qual é a sua ambição para a sua saúde, para o seu trabalho, para a sua missão de vida, para o seu relacionamento amoroso, para as suas finanças, para a sua família, para os seus amigos e todas as demais áreas da sua vida. Aqui você pode incluir qualquer tipo de área que para você for importante. Você pode botar, em vez de relacionamento amoroso, se você quiser botar sexo, você bota sexo. Se você quiser botar um esporte específico que você pratica, você pode botar. Se você quiser botar a sua empresa, você pode botar, né, como empreendedor. O que você quiser, você pode avaliar. O importante é você saber qual é a sua ambição para cada área da sua vida. Se você não sabe, isso é um problema, porque aí nem o Flow, nem outros treinamentos, nem cursos, nem workshops, nem palestras, nem TED Talk, nem livro nenhum vai conseguir te levar, porque você não sabe para onde você quer ir. Então, cuidado com uma outra coisa importante que você tem que prestar atenção, que é uma crença limitante que pode te atrapalhar na sua jornada. Aqui no Brasil, ambição virou uma palavra ruim. E as pessoas confundem muito ambição com ganância. Começam a achar que todo mundo que é ambicioso é ganancioso, é mau caráter, ou é antiético, ou então é corrupto. E
isso é um problema. Por quê? Primeiro, porque não é nada disso, né? E porque se você acredita que ambição é uma coisa ruim, quando eu falo para você que você precisa ter ambição na sua saúde, ambição até na sua espiritualidade, você quer meditar cada vez melhor, você quer cada vez mais ser você mesmo e despertar, estar mais consciente. Se eu falar isso para você, mas lá dentro de você tiver esse veneninho que alguém plantou um dia, de que ambição é uma coisa ruim de gente mau caráter, antiética, imoral, amoral, enfim, que é uma coisa ruim ou semelhante à ganância, você lá dentro vai ter o quê? Um autossabotador, né? Um crítico interno que vai sempre ser contra você estabelecer quais são suas ambições. Então, já de cara, vamos lá eliminar essa crença limitante aí, porque não é nada disso. Ambição é você querer ficar melhor em alguma coisa. E essa vontade de ficar melhor em alguma coisa é a base da motivação, né? E motivação é uma das coisas que as pessoas mais me escrevem perguntando como fazer para ter motivação. Então, como fazer para ter motivação? Tá aí. É você começar a ter cada vez mais ambição para ficar melhor em alguma coisa na sua vida. E o que é motivação? Motivação é você fazer com consistência as coisas que você quer fazer da sua vida. Então, a partir do momento em que você sabe para onde você quer ir, a motivação é o que faz você continuar seguindo nessa direção, na direção dessa coisa que você quer, independente dos obstáculos ou dos desafios que forem aparecendo. E o perigo aqui, lembrando de novo, é que você não faça nenhuma ideia do que você quer da sua vida, de qual é a sua ambição. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando acabar a nossa sessão é pegar um caderno que você vai dedicar especialmente para o seu desenvolvimento pessoal. Se você já é meu aluno, já é meu cliente, você já tem esse caderno que a gente chama de caderno do eu. Se você acabou de chegar aqui agora no Flow, separa um caderno para isso. Não precisa ser um caderno especial, diferente, costurado à mão, de couro da vaca que ganhava massagem lá no Japão. Nada disso. Baixa ser um caderno aí que você pega do seu filho, que sobrou da escola dele do ano passado, arranca aquelas páginas que ele trabalhou, e aí fica sendo o seu trabalho, seu caderno de desenvolvimento pessoal, e nele você vai escrever sobre as suas ambições. E eu sei que muita gente que me acompanha não sabe ainda o que quer fazer da vida em termos de trabalho e missão. E tá tudo bem. É sempre bom lembrar que a sua vida não é só o seu trabalho. Aliás, muito pelo contrário, né? A sua vida é muito mais do que o seu trabalho. Então, se esse for o seu caso, se você ainda está perdido sobre qual o trabalho que você nasceu para fazer, qual é a sua missão nesse mundo, começa escrevendo as suas ambições para as outras áreas da sua vida. A saúde, as finanças, o relacionamento amoroso, o relacionamento com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, o seu desenvolvimento intelectual, sua espiritualidade, tudo isso. E aí, depois, você escreve na área do trabalho que a sua ambição é gerar clareza sobre qual é o trabalho que você nasceu para fazer, ou a sua missão de vida. E aí, enquanto a gente não descobre qual é esse trabalho ou essa missão, você vai trabalhando nas demais ambições. E agora uma coisa muito importante. Nunca estabeleça as suas ambições baseado nas suas competências, capacidades e circunstâncias atuais. Ou seja, independente de quais são as suas competências, as suas capacidades, as suas circunstâncias, os seus dons, os seus talentos, a sua experiência atual, nessa sessão de hoje, você vai aprender a criar uma rotina que te ajuda consistentemente, semana após semana, a elevar o seu engajamento, a sua alegria e a sua confiança e criatividade em todas as áreas da sua vida. Então, pergunta importante que você precisa se fazer: em que área está faltando flow na sua vida agora, nesse momento? Por quê? Quando você vive sem flow por muito tempo, seja em qual for a área da sua vida, você corre um risco muito grande de ir parar no que o Osho, o guru indiano Osho, chamava de a vida do túmulo. Né? A vida do túmulo para o Osho é aquela vida onde as pessoas estão mortas-vivas, né? já morreu há muito tempo, está faltando enterrar, e não tá aproveitando em nada, não está curtindo nada, está aqui só fazendo figuração
e não tá vivendo, a pessoa não está viva, né? E é o oposto do que o Osho chama de a vida intensa. Então, por isso que a gente está aqui hoje falando de como criar uma rotina de alta performance para você estar em flow constantemente e evitar aí de entrar nessa vida que o Osho chamava de vida do túmulo, o Brandon Burchard chama de a vida enjaulada, né, o caged life. Então, é importante, por isso, você ter uma rotina de alta performance, uma rotina de flow. E como é que a gente faz isso? Como que a gente faz para estar em alta performance, para estar em flow constantemente? Primeira coisa é a gente se lembrar dessa frase do Napoleão Hill, né, daquele livro Pense em Riqueza, Think and Grow Rich, que diz que pensamentos se tornam coisas. Pensamentos se tornam coisas. O ser humano tem um péssimo hábito, que é o hábito de culpar e de sempre encontrar um culpado. Para a maioria das pessoas, culpar é um default já, pode ser que seja o seu caso, tá? Não é uma crítica, é uma coisa para você ficar alerta se você quer começar a viver na alta performance, no flow, como uma rotina. Sempre que, para a maioria das pessoas, sempre que alguma coisa dá errado, a primeira coisa que passa pela cabeça já é descobrir de quem foi a culpa, e com certeza que não foi minha, né? Então, se você é assim, começa a ficar atento, porque isso está te impedindo de viver em alta performance. Quando as coisas não acontecem do jeitinho que a gente gostaria, a gente normalmente procura alguém para colocar a culpa. É o tempo que tá ruim, é as crianças que estão fazendo bagunça, é que não deu tempo de terminar tudo, é que as instruções não foram claras o suficiente, o chefe explicou mal explicado, porque o e-mail não estava dizendo isso, estava dizendo aquilo. A gente começa a encontrar um monte de problema. Mas o problema é que culpar é uma coisa baseada no passado, naquilo que já aconteceu. Ah, foi a chuva, foi a instrução que estava mal feita, o manual era ruim, a criança ficou doente. É uma coisa que já aconteceu. E não baseado na possibilidade do que pode acontecer. E a gente aqui, para estar em alta performance, a gente vai ficar cada vez mais orientado pelo futuro, em vez de orientado pelo passado. E o flow, a mesma coisa. Para você estar em flow, você não pode ficar só orientado no passado. E a culpa leva a gente para essa reatividade baseada no que já aconteceu e não no que pode acontecer. E aí, a alternativa é a gente começar a se responsabilizar. Por quê? Quando a gente se responsabiliza, a gente se dá a força e a habilidade de ir para frente, na direção do futuro, em vez de do passado. E isso daí, obviamente, é empoderador. Na culpa, o que você vai dizer? Você vai dizer coisas como, eu poderia ter feito tal coisa, eu deveria ter feito isso, eu teria feito tal coisa se não tivesse chovendo, eu preciso que fulano me dê isso, que fulano faça aquilo para mim, eu mereço. Então, se você, agora fazendo uma rápida autoanálise, autoavaliação, perceber que essas coisas que estão aqui na sua tela fazem parte do seu repertório muito frequentemente, sinal de que talvez você esteja vivendo a vida no default da culpa, de encontrar problemas em vez de soluções. Na responsabilidade, você vai dizer coisas totalmente diferentes. Você vai dizer, eu quero, eu vou, eu tenho, eu conquistei. Você vai estar orientado para o futuro, para solucionar e não para culpar quem que causou o problema. Então, a primeira dica para você criar uma rotina de alta performance é sempre que qualquer coisa der errado ou não sair exatamente como você gostaria ou como você planejou, você se fazer a seguinte pergunta: eu posso assumir a responsabilidade por isso? Se você pode, pronto, assuma a responsabilidade por isso, porque aí você está tomando para si não só a responsabilidade, mas ao mesmo tempo a capacidade de solucionar, o poder sobre este acontecimento, essa circunstância, esse desafio, esse obstáculo. Ele passa a estar nas suas mãos em vez de nas mãos de outras pessoas. Segunda coisa que a gente vai fazer
muito importante, depois de começar a prestar atenção nos nossos pensamentos e lembrar que eles se tornam coisas, é criar espaço mental. A gente precisa criar perspectiva. E a gente precisa fazer isso de uma maneira simples. Como é que a gente vai fazer isso? Fazendo uma revisão semanal. A revisão semanal é uma coisa que vários caras top em tudo que é a área que vocês puderem imaginar fazem ou fizeram, né? Tem muitos que já morreram, como o Rockefeller, o Kennedy, e vários coaches americanos importantes fazem esse mesmo processo aí de toda semana sentar com a sua agenda e criar um relatório para você mesmo. Então, o que você vai fazer nessa revisão? Você vai criar um relatório para você mesmo. Acontece que toda vez que você cria um relatório para você, porque eu falo para você, cria um relatório para você mesmo, você vai pensar assim, ai meu Deus do céu, mas que saco criar um relatório. Relatório é um troço muito chato, é coisa de trabalho, é coisa de escola, é coisa de não sei o quê. Por que a gente tem essa sensação de que relatório é uma coisa tão chata? Porque a gente está acostumado com o nosso tempo de escola. Quando? O que acontecia? A gente chegava lá na aula, a professora dava um assunto, mandava a gente estudar sobre um assunto que às vezes, na maioria das vezes, né, não tinha nenhum interesse pra gente, a gente não estava afim de trabalhar naquele assunto ali, e aí depois de ler aquele montão de coisas que a gente não estava afim, a gente tinha que fazer um relatório muito chato sobre aquele troço que era muito chato. E agora, quando a gente sentar para fazer o nosso relatório, vai ser muito diferente. Por quê? 1 hora por semana, você vai sentar com a sua agenda e criar esse relatório para você mesmo. E a primeira pergunta que você vai se fazer é o que aconteceu. Essa é a pergunta que norteia todo o seu relatório, né? Quando eu falo relatório, porque por falta de uma expressão mais específica, vai ser uma cartinha para você, uma folha na sua agenda, o que for. Estou chamando de relatório porque aí você pode aplicar tanto na sua vida pessoal quanto na sua empresa também, se você é um empreendedor, ou na sua equipe, se você é um coordenador, um gerente de equipe, tá? Fazer esse relatório sobre você mesmo é muito diferente, porque o assunto aqui é do seu maior interesse. É você mesmo e o seu crescimento pessoal, a sua felicidade. Então, no seu relatório, essa pergunta aí, o que aconteceu, você vai conseguir detalhar melhor o que aconteceu fazendo 2 subperguntas importantes. Primeira subpergunta importante: o que deu certo? Lembra que esse é um relatório, é uma revisão semanal. Então, todo final de semana, pode ser todo domingo, você vai se perguntar lá com o seu caderno na mão, o que deu certo? Quando a gente pergunta o que deu certo, isso faz você encontrar o flow. Por quê? Porque você vai olhar para o que funcionou e vai fazer o que o ser humano gosta muito, que é validação, né? Vai celebrar os seus sucessos ou seus micro-sucessos, e com isso você consegue manter a motivação, manter momento. Isso é muito importante também se você gerencia funcionários, se você tem equipe, ou se você é um empreendedor, se você tem a sua própria empresa. Porque se você pedir que o seu funcionário, toda semana, entregue para você um relatório dizendo o que deu certo, você vai poder validar o que ele fez e que deu certo, celebrar os sucessos dele e manter ele motivado também. Então, isso serve tanto para você aplicar para você com você mesmo e para você se você for empreendedor ou empregado num mundo corporativo que você tenha funcionários sob você, sob a sua gestão, e você vai conseguir com isso fazer o que a gente chama de ativação reticular para o sucesso. O que é essa ativação reticular para o sucesso? A ativação reticular é uma coisa que acontece quando você, por exemplo, compra um carro, nunca tinha visto muito daquele modelo de carro antes na rua, mas aí depois que você compra, você começa a ver vários carros igual ao seu na rua. Por que isso acontece? Porque a gente cria a nossa realidade baseado nas perguntas que a gente faz, nas coisas onde a gente coloca o nosso foco e a nossa atenção. Então, na hora que você compra o carro, sei lá, um Fiat vermelho, você começa a ver um monte de Fiat vermelho, simplesmente porque isso ficou na sua cabeça e aconteceu a ativação reticular. Mesma coisa quando a mulher está grávida,
ou quando você, sendo homem, conhece uma mulher que está grávida, aí você começa a observar uma porção de mulher grávida em volta de você, quando antes você nunca via ninguém grávido. Então, a gente pode usar a ativação reticular a nosso favor. Como? Fazendo esses tipos de perguntas, não só essa última, mas todas que a gente está se falando aqui nesse treinamento, porque essas perguntas fazem você voltar a sua atenção e o seu foco para você mesmo e para o seu flow, para a sua alta performance, para o seu progresso na direção das suas ambições para cada uma das áreas da sua vida. E eu não sei se você é bom já em celebrar os seus sucessos, mas a grande maioria das pessoas, eu falo que são revestidas de teflon hoje em dia, né? Que o sucesso bate, mas não cola. A gente tem aquela coisa legal que aconteceu com a gente, mas a gente nem se permite 5 minutos para curtir. Então, essa revisão semanal e esse relatório vão te ajudar a aprender a celebrar os seus sucessos. Se você já é bom de celebrar, pelo menos fazer isso com mais frequência e de uma maneira mais sistemática, tá? A outra pergunta que você vai se fazer é onde ou no que eu preciso de ajuda para seguir adiante. E aqui, o que você está buscando é diminuir o que um amigo meu chamado Alex Scharfen, lá nos Estados Unidos, chama de pressão e ruído, pressure and noise, que é para ele, que trabalha só com empreendedores e muitos deles bilionários, ou Fortune 500, aquela coisa, né, gringa, bem de gente muito bem sucedida, ele fala que a pressão e o ruído são a pior coisa para a gente, porque tiram a gente do flow, tiram a gente da alta performance, né? Então, são as coisas que acontecem na nossa vida e que deixam a gente fora do nosso eixo, tiram nossa serenidade, atrapalham o nosso dia, tomam o nosso tempo e não deveriam estar tomando nosso tempo. Agora, imagina o que aconteceria se você tomasse 10 a 20 minutos por semana, 52 vezes por ano, para fazer esse tipo de revisão, né? O que aconteceria? O que é bom você olhar quando você fizer essas revisões? Para o seu ano, você vai estabelecer quais são os seus objetivos, né? As suas ambições. Para os próximos 90 dias, você vai ter os seus alvos ou as suas metas, que são objetivos menorzinhos, mas atingíveis num espaço de tempo menor. Para 30 dias, o importante, além de você ter os seus alvos e as suas metas, é você ter as suas notas do que está acontecendo e as suas métricas. E toda semana, você fazer esse relatório semanal, onde você vai justamente acompanhar o que está acontecendo semana a semana, para que no final do ano você consiga atingir os seus objetivos. Inclusive, lá nos Estados Unidos, o que já se diz, né, dentro dos mercados, né, de grandes empreendedores e grandes empresas, é que no futuro, muito breve, em 5 a 10 anos, esse tipo de documentação de como que a empresa cresceu, né? De semana a semana, você entender o que estava dando certo, o que deu errado, por que a empresa mudou de rota, por que contratou, por que demitiu, por que mudou a gerência, por que fez isso e aquilo. Esse tipo de documentação é uma das coisas que mais vai ajudar a mensurar o valor de uma empresa. Já está acontecendo isso, né? Mas já hoje em dia é uma coisa informalmente, mas daqui a 5, 10 anos vai ser obrigatório para uma empresa que queira ser vendida, ter um valor de mercado, ter esse tipo de documentação. Então, imagina, se a gente puder hoje aproveitar o que já é uma coisa de ponta dentro do mundo das grandes empresas, milionárias, bilionárias, né? A gente poder pegar isso e aplicar na nossa vida. Imagina você, depois de um ano, olhar para esse caderno, olhar para esses relatórios e entender muito melhor como é que você funciona, como é que funciona a sua vida, o que deixa você em baixa performance, o que deixa você em alta performance. Isso aí é um material, uma inteligência que você gera sobre você que não tem preço e que, na verdade, também não custa nada. Baixa papel, caneta e 10 a 20 minutos de um dia da sua semana, né? Então, isso é uma coisa que você pode incluir na sua rotina semanal hoje, para você estar em alta performance. Outra coisa que você pode
incluir na sua rotina semanal hoje para estar em alta performance é o planejamento diário e a solitude. Ter uma rotina matinal é o que ajuda você a criar intenção para o seu dia. E existe um montão, gente, de fontes sobre rotina matinal. E vocês podem ler vários livros sobre isso, dentre eles O Milagre da Manhã ou Miracle Morning, do Hal Elrod, que tem até um vídeo meu no YouTube sobre isso. Então, se vocês botarem rotina matinal no meu canal do YouTube, você vai achar um vídeo meu explicando todinha a rotina do livro Milagre da Manhã, do Hal Elrod, que também é conhecido do meu mastermind lá nos Estados Unidos. Mas aqui, é claro que a gente tem que se aprofundar um pouco mais. Lá vai te dizer o que você vai fazer, afirmações, visualização, isso, aquilo. Aqui a gente tem que se aprofundar um pouco mais para a gente ter alguns parâmetros gerais também do que você pode fazer. Então, quais são parâmetros gerais? Primeira coisa, acordou? Hidratação. 500 ml a 1 litro de água assim que você acordar. Com um limãozinho espremido, se possível. Para quê? Para você alcalinizar a água e alcalinizar o seu corpo. Começar o dia já bebendo uma quantidade boa de água e alcalinizando o seu corpo. Se você se sentir enjoado, esquisito, tonto ou nauseado, ou se você não gosta do gosto de água, isso pode ser sintoma de uma coisa bem mais séria, como desidratação, ou até mesmo uma doença do refluxo gastroesofágico, e aí é uma boa você consultar o seu médico. Mas olha lá, se você perceber que isso está acontecendo, é um sintoma importante que você precisa olhar e que você precisa cuidar. Outra coisa importante para a sua rotina matinal, cuidar da sua nutrição. Ver direitinho o que você vai comer. Se alimentar um pouco melhor. Evitar aqueles alimentos que vão causar inflamação do seu corpo. Evitar as farinhas muito processadas. Evitar qualquer coisa muito processada. Evitar coisas com glúten. Evitar as coisas com lactose. Se você não fez um teste de alergia ainda, faça um teste de alergia, veja quais são as coisas que estão te causando inflamação e aí elimina essas coisas da sua rotina matinal. Além da sua nutrição, fazer uma respiração intencional, ou o que no yoga a gente chama de pranayamas. O que é respiração intencional? Você vai fazer, não precisa, eu não sei fazer pranayama, não sei nada de yoga, não sei respirar. Você sabe respirar? Então é isso. Então você vai respirar, mas aí você vai respirar intencionalmente. Por isso que eu chamei de respiração intencional. Você vai se sentar, pode ser até na sua cama, ou na cadeira da mesa da sua cozinha, se está lá tomando café da manhã, sei lá, e você vai colocar a sua consciência na sua respiração. Você pode até fechar os olhos para diminuir o estímulo visual, mas não porque seja uma meditação, nem nada mirabolante. Simplesmente você vai diminuir o estímulo para poder colocar sua consciência na sua respiração. E aí você pode contar 10 inspirações. Você conta de 1 a 10. Chegando no 10, você conta regressivamente de 10 até o 1. E se você se perder no meio do caminho, você começa de novo. Aí você vai aprendendo a ficar esperto e não se perder, porque senão você fica aí um tempão fazendo a respiração, o que também não é ruim, tá? O que mais na sua rotina matinal? Exercício físico ou algum tipo de movimento vigoroso. De preferência, ao ar livre. Quando eu falo movimento vigoroso, por quê? Porque tem gente que não pode, não tem tempo para se exercitar de manhã. E tá tudo bem, não tem problema. Então, você pode fazer uma yoga ou um alongamento, tem um monte, rebota a hashtag Bad Yoga, que você vai achar um monte de yoga para fazer na cama mesmo. Tem uma porção de gente ensinando no YouTube, no Instagram, então você vai achar isso tranquilamente. Ou alongamentos também, que você pode fazer na própria cama. E se você tiver 5 minutinhos, 10 minutinhos, faça um movimento vigoroso. Se você não puder se exercitar, coloca uma música animada, pula. Coloca o seu corpo em movimento, se possível ao ar livre. Por quê? Isso te ajuda a liberar várias substâncias que são boas para o seu corpo, dentre elas a dopamina. Planejamento, eu falei, e solitude. Então, depois dessa rotina aí que a gente falou, você vai tirar aí pelo menos de 15 a 20 minutinhos para planejar o seu dia. Não adianta você fazer esse planejamento só quando você chega no trabalho. Por quê? Porque quando você chega no trabalho, você já tem lá a sua lista de pendência do dia anterior. Aí, provavelmente, você vai fazer uma lista de pendência do dia de hoje.
E, normalmente, quando você faz isso, se você já parou para perceber, você está só fazendo uma continuação daquilo que você estava fazendo ontem. Então, parece que o seu dia de hoje é a continuação de ontem. E amanhã vai ser a continuação de hoje. E aí você passa a semana inteira fazendo só continuações de coisas e você não está intencionalmente direcionando o seu dia para onde você quer que ele vá. Então, não faz planejamento só quando chegar no trabalho. Faz o planejamento antes de começar o seu trabalho. Por quê? Se você gerenciar a sua vida desse jeito, de só planejar a sua vida a partir de lista de pendência, você vai ser sempre aquele cara que fica ticando tarefa na lista de pendência, que os americanos chamam de task-based, né? O cara que é baseado em tarefa a sua vida. E isso é muito ruim. Então, se tiver qualquer coisa, por exemplo, na sua lista de pendências, que está na sua lista de pendências 2 vezes, por 2 dias seguidos, 3 dias seguidos, você tem que começar a se perguntar, muito pelo contrário, você começar a se perguntar por que você ainda não delegou essa coisa, e se não dá para você delegar essa coisa, ou até eliminar ela da sua lista, porque ela já está aí meio que virando um rame-rame, né? Se repetindo várias vezes, vários dias seguidos. E aí, a gente falou de planejamento e solitude, então, em algum momento da sua rotina matinal, você precisa encontrar um tempinho para você trabalhar na arte de ficar sozinho em silêncio e de bem com você mesmo. Isso você pode fazer de diferentes maneiras, você pode ir, se você tiver a oportunidade, andar num parque, andar na natureza. Se você não pode, que a sua manhã é mais corrida, tem criança para mandar para a escola e tudo mais, acorda um pouquinho antes, fica escondida no banheiro. Eu sou mãe também, aqui em casa tem 3 crianças, 2 cachorros, então eu sei como é que é, se esconde no banheiro, ou então vai para o banho e fica aqueles 5 minutinhos de banho sozinha com você mesmo, sozinho com você mesmo, e toma esse tempo para praticar essa arte de ficar sozinho em silêncio e de bem com você mesmo, um momento para simplesmente ser você, ser quem você é. Nessa primeira fase do seu planejamento diário, quando você for fazer o planejamento antes de fazer lista de pendência, você vai escrever o que você quer do seu dia, qual é a intenção do seu dia. E você pode ver as coisas dessa perspectiva aqui. No final do dia, o que vai me fazer sentir que eu fui bem sucedido? Então, essa é uma boa pergunta para você se fazer no começo do seu dia. Você olhar pela perspectiva do final do dia. Olha, lá às 6 da tarde, quando as portas estiverem no automático aqui na empresa e sair todo mundo correndo, o que vai me fazer sentir que eu tive um bom dia? E isso você pode fazer com relação ao seu trabalho, mas também com relação a todas aquelas áreas da sua vida. Com relação à minha saúde, no final do dia, o que vai me fazer sentir que eu fui bem sucedido? É comer aquele Doritos na hora da fome, no meio da tarde? Acho que não. É comer o brigadeiro da tia do brigadeiro? Acho que não. Então você já vai tomando decisões melhores ao longo do dia, só por você ter se feito uma única pergunta logo na sua manhã. Se você, por exemplo, quer se sentir mais alinhado com a sua família ou com a sua equipe no trabalho, você vai se perguntar no final do dia o que vai me fazer sentir que eu fiquei mais alinhado com a minha família ou com a minha equipe no trabalho. Pode ser que você queira outras coisas diferentes, você quer ter mais clareza sobre qual é a jornada dos seus clientes dentro dos seus produtos, ou você quer se sentir mais saudável, você quer que todas as reuniões do seu dia sejam produtivas. Seja lá qual é a sua ambição para cada área da sua vida nesse dia, é importante você fazer essa pergunta aí para mudar a perspectiva, e também é importante você entender que essa parte do seu planejamento não é para se tornar uma lista de pendência, de novo, né? Não é uma lista de atividades, mas sim a intenção que você vai estabelecer e, se tudo der certo, que você vai alcançar naquele dia. E uma dica importante também é você não olhar para o seu celular antes disso. A gente hoje está vivendo um condicionamento pavloviano para reagir ao celular. A gente é mais reativo hoje do que nunca, jamais na história da humanidade. A gente verifica, checa tanta coisa logo antes de dormir e tanta coisa logo antes que a gente acorda, que é uma loucura. Então, um alerta importante sobre celulares, tablets e afins é que quando você pega o seu celular e olha para a tela,
isso desliga o seu sistema decisório. E isso é pesquisa de neurocientista, tá, gente? Não é implicância minha, não. Por quê? Você também, por desligar o seu sistema decisório, você se torna um cara reativo, uma pessoa reativa. Então, ficar olhando o seu celular o dia todo é literalmente a criação do hábito de ser reativo. Tá? Então, quando os pesquisadores dizem que a gente está viciado no telefone, viciado na internet, é verdade, porque cada vez que a gente olha alguma coisa no nosso celular, a gente tem uma liberação de dopamina. E essa mesma substância que forma a base do vício em nicotina, cocaína e jogos de azar. No caso da nicotina, quando a gente fuma, a gente tem uma descarga pequena de dopamina. Cocaína e outras drogas mais pesadas já é uma descarga mais pesada, por isso mesmo é uma substância bem mais viciante. Então, muito cuidado com a tela do seu celular. E, antes de olhar para a tela do celular, saiba com muita clareza qual é a sua intenção para hoje. Outra pergunta importante para você fazer, né, toda vez que você for fazer seu planejamento do dia, é se perguntar: no que eu me senti desconfortável ontem? Isso vai diferenciar um planejamento voltado para o flow e para alta performance de outros sistemas por aí. Porque aqui você vai identificar e vai se livrar dos itens e das áreas onde você se sentiu desconfortável no dia anterior. Se for possível se livrar, claro, né? Tem coisas que não dá pra gente se livrar, mas tudo que for possível, você vai se livrando numa base diária, em vez de deixar as coisas acumularem. Então, você vai se perguntar: como é que ontem poderia ter sido melhor? Que situações se desenrolaram mal e poderiam ser melhoradas? E aí você vai escrever aqui tudo que vier para você, tipo falta de comunicação com alguém, ficar em muitas ligações ou muitos grupos de WhatsApp e não entender direito nada das métricas do seu sucesso, por que as coisas estão dando certo, por que as coisas estão dando errado. Isso tudo vai te permitir espaço para dar voz às suas frustrações. E aí você vai refletir como que essas frustrações podem ser melhoradas ou mesmo eliminadas hoje. Porque você está olhando para as frustrações de ontem, né? Então, como é que você pode eliminar ou melhorar essas frustrações hoje e prevenir que esse tipo de assunto persista ao longo do tempo e te impeça de estar em flow, e aí, te impedindo de estar em flow, te joga de volta para a vida do túmulo, lá para a vida enjaulada. Outra pergunta importante que você tem que se fazer é: que energia que eu quero trazer para o mundo hoje? Que energia que você escolhe trazer para o mundo hoje? E isso é extremamente importante, porque você é responsável pela energia que você traz para o mundo e para as pessoas à sua volta. E você pode e deve ser mais intencional com essa energia. E por fim, eu falei que não ia ficar explicando o detalhezinho da visualização, tem até um vídeo meu já sobre isso gratuito, que você pode ver no YouTube, mas é muito importante sim, para você estar em alta performance, você ser cada vez melhor em visualizar as coisas que você quer realizar, os resultados finais que você deseja e tudo que você quer realizar no seu dia, na sua semana, nos seus 90 dias, no seu ano e na sua vida. Pelo menos pensa aí quando você pensar no longo prazo, pensa aí em 25 anos. E aí você, ao visualizar essas coisas acontecendo, vai se... Ao mesmo tempo que você vai se acostumando com a ideia de que essas coisas podem sim acontecer, você também pode ser que no processo de visualização perceba que coisas que podem dar errado. E aí você também consegue recalcular aí a sua direção e ir numa direção que não leve você para esses obstáculos e desafios aí. Então, deixa eu voltar aqui na nossa tela para a gente se falar. Opa! Parar de compartilhar a tela, voltar aqui para a gente conseguir se falar. Opa! A câmera está ativada, mas voltou. Voltamos. Então, vamos lá. Voltamos e espero que essa parte aí inicial do nosso treinamento tenha esclarecido para vocês aí um bocado de coisa sobre alta performance e flow, como é que a gente faz para incluir isso tudo aí na nossa rotina, no nosso dia a dia. Eu vou fazer o seguinte: a gente tem um pouquinho de tempo ainda, então eu vou... Opa! Caramba! Então eu vou para as nossas perguntas aqui. Tem um montão de perguntas.
Então, vamos lá. Teve alguém que perguntou, a Vilma, o que é um mapa mental? Muito legal essa pergunta, porque você pode, Vilma, usar um mapa mental para fazer o seu planejamento diário sem problema, tá? Então, mapa mental é você pegar uma ideia, colocar no centro do seu caderno, da sua folha da agenda ou do papel em branco, tá? Então, você vai pegar aquela ideia lá, vai colocar lá no centro, né, do seu caderno e vai puxando várias setinhas, colocando outras ideias que são correlacionadas com aquela. Eu vi que teve gente aqui que explicou como é que você faz o mapa mental da aula aqui, né? Isso também é muito legal. Mas você pode também usar o mapa mental para planejar o seu dia. Então, você coloca lá, se você tem, por exemplo, uma ambição de melhorar a sua saúde, você pode botar lá no seu mapa mental, bem no centro, uma bolinha escrito saúde. E aí você começa a puxar várias setinhas do que mais está relacionado com saúde. Alimentação, ok. Aí você puxa uma outra setinha, sono, uma outra setinha, meditação, uma outra setinha, respiração, uma outra setinha, atividade física, e aí por diante. E aí, para cada setinha dessas aí, você pode puxar novas setinhas que vão trazendo outras informações para você sobre saúde. Então, você vai lá no sono e vai puxar uma setinha de não olhar o celular antes de dormir, de tomar um banho frio antes de dormir, de repente, dormir de máscara, porque é bom dormir quanto mais escuro, melhor é a sua qualidade do sono, de não comer depois de tal hora, porque depois de tal hora, quando você come, você já percebeu que você não tem um sono tão bom. Então, você pode ir puxando várias setinhas e você vai criando um mapa completo de tudo que tem a ver com saúde para você, tá? Então, eu não sei se a sua pergunta tinha a ver com como fazer anotação para aula, mas eu achei muito legal a ideia do mapa mental para você usar como uma ferramenta para planejar o seu dia ou para planejar e detalhar melhor as suas ambições em cada uma área da sua vida, tá bom? E eu vi que tem gente perguntando aqui se o vídeo fica gravado para vocês verem depois. Todo mundo que é assinante do Flow tem acesso à plataforma. Vocês já devem ter entrado na plataforma, né? Onde a gente tem alguns bônus, tem alguns vídeos bacanas lá para vocês verem, atendimentos que eu fiz no palco, tem um atendimento lá sobre dinheiro, tem atendimento sobre encontrar o seu propósito. Tem algumas palestras minhas, tem algumas meditações. Então, você aí que quer começar o hábito da meditação de manhã e não sabe meditar, tem 3 meditações guiadas lá bacanas para você fazer, curtinhas e que você pode fazer todo dia de manhã. Então, para vocês que querem fazer mapa mental dessa aula aqui, volta lá na plataforma, assiste a reprise, faz o mapa mental. E eu vou botar uma coisa para vocês lá amanhã ou no mais tardar, depois de amanhã, para todos os assinantes, que é não um mapa mental, mas uma folha de atividades aqui da nossa aula, com todas essas perguntas importantes e mais algumas dicas de como você pode organizar esse seu relatório, organizar essa rotina matinal, esse planejamento matinal e algumas informações importantes aí para vocês colocarem isso aí em movimento e bombarem com essa rotina matinal e essa rotina de alta performance aí. Deixa eu ver aqui mais perguntas. A Luana perguntou o seguinte: costumo planejar o meu dia sempre no dia anterior. Algum problema? Não, nenhum problema. Se você faz isso de noite, né, nenhum problema. Se isso não afeta o seu sono. Por quê? Para pessoas que têm um pensamento um pouquinho mais agitado, se você começar a planejar o seu dia de noite, pode ser que você comece a ficar mais agitado. Então, Luana, observa aí como é que funciona a sua cabeça de noite quando você faz esse planejamento. Observa se isso deixa você mais agitada, se isso tira a qualidade do seu sono e experimenta fazer de manhã. Se não tira a qualidade do seu sono, não tem problema nenhum você fazer de noite, zero problema, mas ainda assim, mesmo que você tire o planejamento da manhã e coloque à noite, é importante você fazer as outras coisas da sua rotina da manhã. Se hidratar legal, fazer uma nutrição intencional, respirar intencionalmente e colocar a sua intenção do dia. A intenção do dia, mesmo que o plano já esteja todo feito da véspera, você fazer aquela intenção, puxa, hoje qual é a energia que eu escolho colocar no mundo? Essa intenção é muito importante você fazer, porque de manhã, né? Porque você vai passar o resto do seu dia conectado com essa palavra.
Então, muitas vezes a gente tem uma intenção de manhã, a gente tem um plano maravilhoso, e aí a vida acontece, né? Shit happens. E aí, quando a vida acontece, cai o mundo na nossa cabeça, o mundo desaba, e aí a gente daqui a pouco já desconectou. Mas se a gente tem aquela âncora daquela palavra, a gente volta nela com mais facilidade. Inclusive, se você for uma pessoa que gosta de música, uma coisa legal de você fazer é aquela história lá do movimento vigoroso, você pode ir juntando as coisas da sua rotina. Então, uma coisa que eu faço muitas vezes principalmente quando eu tô sem tempo para fazer uma mega rotina matinal, eu ponho aquela música que eu gosto, mais animada, as músicas dos meus eventos ao vivo, que já para mim são super ancoradas de coisas positivas, de coisas legais, você colocar aquela música para tocar e ficar pensando na sua intenção do dia, ancorar aquela palavra com aquela música. Você pode até colocar alarme no seu celular com aquela palavra e aquela música. Então, lá no alarme do seu celular, quando você escolher o título do alarme, você escreve a palavra que é a sua intenção do dia. Então, de repente, você quer um dia ultra produtivo, você botar produtividade. E aí você bota para tocar a música do alarme, aquela música que te inspira a ser bem produtivo, tá? Então, você pode usar isso daí. Vou fazer o seguinte. Para Vilma e para Luana, que fizeram as perguntas, eu vou pedir para a Rita mandar para vocês. Esse aqui é a versão em inglês, que é Miracle Morning, do Hal, que eu ganhei lá no Mastermind, né? Mas tem a versão brasileira Herbert Richards, que é o Milagre da Manhã. E aí, Ritinha, vamos mandar para vocês, duas meninas, o livro Milagre da Manhã. Mandem um e-mail para oi@escolhassuavida.com.br. Lembrem a Rita que foram vocês que ganharam o livro. E aí, a gente vai mandar para vocês. Aqui tem a rotininha mesmo do Raul, quais são as coisas que ele faz, que tem no meu vídeo do YouTube, mas aqui tem mais detalhes do que no vídeo do YouTube, então você pode aplicar aí na sua vida. Aí, teve uma pergunta bacana aqui da Flora, de quanto tempo é indicado gastar nessa rotina. Eu achei que legal que ela botou gastar entre aspas, porque não é gastar, né? A gente vai investir esse tempo para a gente poder ter um dia muito mais bombante, maravilhoso, incrível, espetacular, extraordinário. E aí, eu sempre falo, né, que pra gente ter um dia extraordinário, a gente tem que aparecer extraordinário nesse dia. Então, para você aparecer extraordinário nesse dia, o Hal, aqui no livro da manhã, do Milagre da Manhã, ele fala para você fazer 1 hora. Então, ele fala várias atividades de 10, de 20 minutos e tal, quando você soma tudo, dá 1 hora. Mas, eu não acho que tem que ser 1 hora. Nem eu tenho 1 hora todos os dias para fazer isso. Às vezes eu não tenho 1 hora para fazer isso. E aí, quando eu não tenho 1 hora, às vezes eu faço em 5 minutos. Mais 5 minutos. 1 minuto de meditação, 1 minuto. Eu bebo minha água, faço 1 minuto de meditação. Na meditação já estou fazendo a respiração. E faço um alongamentozinho muito rapidinho. Olha a parte da minha rotina matinal, onde eu leio alguma coisa que me inspira. Então, por exemplo, sei lá, eu posso estar lendo um livro do Brandon, um livro de espiritualidade e tal. E quando eu estou lendo esse livro, eu tomo muito mais tempo, porque é um livro longo. Mas nesse dia que eu vou fazer em 5 minutos ou em 10 minutos, aí eu vou pegar aqueles livros? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui pertinho, Por exemplo, esse livrinho do Prembaba, Flor do Dia. Você abre o livrinho, tem uma coisinha pequenininha. Aí pronto, já deu, você já fez a sua leitura inspiradora da manhã. Então, não tem desculpa, você não precisa ler 20 minutos. Você lê uma coisinha pequenininha inspiradora. E aí já valeu como uma inspiração. Isso aí da leitura é uma coisa que você pode incluir ou não na sua rotina. Eu gosto de incluir porque eu amo ler e amo ler coisas inspiradoras. Tá? Pergunta da Suzana. Se eu tenho playlist de músicas inspiradoras. Eu tenho. E se você quiser ver todas as minhas playlists, elas estão todas abertas lá no Spotify. Inclusive as playlists dos meus eventos ao vivo, da Lifestyle Academy, playlists de tudo. Eu tenho várias playlists de yoga animada, playlist de mantra, playlist de meditação, playlist de afirmações positivas, playlist de tudo. Então entra lá, me segue no Spotify, Paula Abreu, e ouve as minhas playlists, se você não tem as suas ainda. Mas eu super recomendo que você, aos poucos, vá descobrindo quais são
as suas músicas que te inspiram, que te levantam, que te acalmam, que te deixam sereno, que te conecta com a sua espiritualidade. E aí você vai criando a sua própria playlist. Você pode criar uma playlist para amanhã, uma playlist para a hora do almoço, uma playlist para a hora da corrida, uma playlist para meditação, uma playlist para conectar no seu momento de solitude, lá de silêncio e tudo mais. Sendo que no silêncio, o ideal é você conseguir chegar no ponto que você faz sem playlist, que o ideal é silêncio mesmo, a solitude, né? Mas se você quiser aí, usar uma playlist enquanto isso, de uma música mais serena, aquele pianinho, aquela coisa com cascatinha, com passarinho, você pode também, que não tem problema, tá? Deixa eu ver aqui se a gente consegue fazer mais uma pergunta. O Paulo perguntou: 1 ou 3 tarefas prioritárias por dia? Então, Paulo, no programa Escolha Sua Vida, a gente trabalha a folha de produtividade, né, lá do Brandon Burchard, um pouquinho adaptada. E normalmente lá a gente prioriza 3 grandes projetos no nosso dia, né? Então, quando eu vou planejar o meu dia, eu escolho 3 grandes projetos que precisam andar para frente, para a minha vida andar. E quando a gente fala em 3 grandes projetos, não precisa ser projetos de vida profissional só. Muitas vezes, os seus grandes projetos que vão fazer sua vida andar para frente agora é cuidar da sua saúde, marcar o seu check-up médico, fazer os exames que você tem que fazer, se cuidar, né? Então, seja o seu casamento, que não tá muito... O seu eu sei que tá bom, mas o seu casamento que não tá muito bom, então você bota lá relacionamento amoroso. É um projeto agora, cuidar do meu casamento, porque o casamento tá meio esquisito, ou o meu namoro tá meio esquisito. Então, tudo isso podem ser projetos, tá? Então, 3 grandes projetos. E aí a gente sempre define quais são os 5 passos que precisam acontecer para que esse projeto realmente termine. E no seu dia, você coloca as suas tarefas até no máximo 10 que você precisa fazer para que aqueles passos ali vão andando. Então, às vezes, o passo... Por exemplo, se eu tenho um projeto que é escrever um livro novo, um passo vai ser escrever o livro, né? O outro passo vai ser ir na editora, o outro passo vai ser fazer o lançamento, o marketing, não sei o quê. Mas o primeiro passo, digamos que seja escrever o livro. Ainda assim, escrever o livro é um grande passo, é um objetivo. Não é uma meta pequenininha que eu possa atingir num dia, não é uma tarefinha. Então, eu vou quebrar esse grande passo aí de escrever o livro em uma pequena tarefa que eu possa cumprir hoje. Então, se o meu grande passo que eu tenho que dar é escrever o livro, hoje eu vou escrever por 1 hora, ou então eu vou escrever X mil palavras, tá? Então, dessa forma você vai criando aí, desenhando o seu dia. Lembrando que 3 grandes projetos, quais são os 5 passos para esse projeto realmente ser finalizado, e aí você pega desses passos e define em micro sucessos quais são tarefas que são possíveis de você cumprir no dia de hoje. Porque tem uma coisa que eu não aguento, é aquela tarefa que você põe na sua lista e fica na sua lista, e fica 5 meses na sua lista de pendência. Eu tô te vendo, porque eu já fiz isso no mundo corporativo, minha lista de pendência tinha 57 coisas, 47 coisas. Quando a gente ficava uma, já botava 2 mais embaixo, né? Só mudava de página. Então, essa coisa de ficar... No dia seguinte, passava tudo a limpo, as coisas que não fez, aí ficava de novo. Então, por isso que eu até, durante a nossa aula, falei, se você perceber que tem uma coisa que está repetidamente na sua lista de pendência, comece a se perguntar, não posso delegar isso? Será que eu não posso até eliminar isso, jogar isso fora, tirar da minha lista? A Ariana Huffington fala que, muitas vezes, a melhor forma de você terminar um projeto é você abandonar o projeto, desistir dele. Então, se tem uma coisa que você está aí para fazer há um tempão e você não faz, talvez seja o caso de você simplesmente desistir desse projeto porque não é para você, para esse momento da sua vida, e tá tudo bem. Bom, gente, 9 horas da noite, terminamos aqui a nossa sessão. Eu vi que tem muita pergunta. Eu amei que vocês fizeram muita pergunta. Gente, tem mais pergunta até do que na sessão de perguntas e respostas do PESB. Então, eu tô aqui impressionada com a quantidade de perguntas. Tô muito feliz. E a boa notícia para vocês é a seguinte: a próxima sessão nossa, que a gente vai divulgar a data para vocês ainda essa semana, das 3 próximas sessões, lá na plataforma tem um post de anúncios das sessões, onde vocês vão ver as datas das próximas 3 sessões e o link dessas sessões. Elas já vão ser planejadas com base nas perguntas de vocês. Eu vou olhar aqui quais são as grandes dúvidas que vocês têm, vou ver o que tem em comum,
onde é que a gente consegue trabalhar junto para continuar aí mantendo a alta performance, continuar mantendo o flow, para deixar você longe da vida do túmulo, nada de Walking Dead, extremamente feliz, intenso, criativo, alegre, engajado com o momento presente, para show up, aparecer extraordinário todo dia de manhã na sua vida e com isso ter um dia, mês, um ano extraordinário. Estou muito feliz de a gente ter estado junto essa hora aqui de treinamento. Para você que está vendo aqui na reprise, obrigada por você estar assistindo também. Esteja ao vivo aqui com a gente da próxima vez para você ganhar os presentes. E o Paulo Barros, que fez a pergunta, está convidado para vir no mês que vem no nosso evento do Acredita e Medita. Ou, se você preferir, Paulo, na segunda-feira que vem, dia 27 de março, a gente vai ter um dia inteiro de Business Building Workshop comigo aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, lá no hotel onde são os eventos da Abra Coaching. A gente vai estar lá um dia inteiro, de 9 da manhã até as 6, 7 da noite, trabalhando só em cima do seu negócio. É um workshop bem profissional e não de pessoal, né? Não, se for do seu interesse, tá lá assim, em vez do Acredita e Medita, manda um e-mail para rita@escolhasuavida.com.br. Tem que ser rápido, porque a gente está fechando o evento já é na semana que vem, e aí você pode estar com a gente lá um dia inteiro trabalhando no seu negócio, ou dia 22 de abril, no Acredita e Medita, aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, tá bom? Um beijão para todos vocês e a gente se vê na próxima sessão do Flow.